Bom dia, 5 de agosto de 2020. Agora, um exercício sobre teste de hipótese de uma variância. Vou utilizar o mesmo exemplo do teste de hipótese sobre uma média, que é aquele do ciclista. Então, o gráfico mostra distâncias semanais percorridas por um ciclista. Ele também gosta de estatística e quer usar os conhecimentos adquiridos em sala de aula para formalmente verificar se até a semana 11 o desvio padrão é maior que 2 km. Então, no exercício de média, ele verificou a hipótese da média ser maior que 15 km. Neste exercício, ele vai verificar se o desvio padrão é maior que 2 km. Então, sabendo que a amostra apresentou uma média de 15,5 km e o desvio padrão de 2,66 km, a hipótese é plausível? Suponha que a amostra é proveniente de uma população normalmente distribuída. Ela é proveniente, né, de uma população normalmente distribuída e use o nível de significância de 5%. Então, a única mudança no enunciado em relação ao exercício de média foi o final do primeiro parágrafo, né, porque os dados da amostra são os mesmos, né? A média de 15,5 e o desvio padrão de 2,66. E a gente vai supor que estamos diante de uma amostra que foi retirada de uma população normalmente distribuída. Porque, no caso da variância, a gente precisa que a população, para usar o método que eu estou falando aqui, precisa que a população de origem da amostra seja normalmente distribuída. E nem adianta vir com a história do teorema do limite central, porque ele só serve para a média, não serve para a variância. Então, escrevendo na forma estatística, dizer que o padrão é 2 km é dizer que a variância é de 4 km quadrados, né? 4 km quadrados. Então, a hipótese H0 sempre é a da igualdade e a hipótese H1 é que a variância é maior que 4 km quadrados. Desculpem aí, era para eu ter colocado a unidade, né? Mas tudo bem. Na amostra, o resultado foi 7,076 km quadrados. Também esqueci o quilômetros quadrados. Vão me perdoando aí, né? Não pode não ficar esquecendo unidade, não. A gente então vai calcular a estatística de teste, que eu chamei de Q2. Lá nos vídeos que eu falo um pouco da teoria, uso a letra Q, né? Q2. Vamos usar a curva do Q quadrado. Vamos comparar a estatística de teste Q2 com o valor crítico na curva do Q quadrado. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vou dar aqui para esse amarelo aqui, mas aqui, ó, a gente vai comparar com o Q quadrado crítico. Certo? Nível de significância 5%. A gente vai ver se o nosso Q2 vai cair na área de rejeição ou na área de não rejeição. Número de graus de liberdade é necessário, né? N-1, ou seja, 11 menos 1 igual a 10. E a fórmula da estatística de teste, N-1 vezes S2 dividido por sigma 2. Então, vou verificar o quão distante S2 está de sigma 2. Se estiver muito distante, essa razão vai dar muito alta, ou seja, a tendência de ser muito alta é ir para a direita na curva do Q quadrado e aí rejeitar a hipótese. Então, no final das contas, eu estou também calculando uma distância, uma razão, uma distância entre o que vem da amostra, S2, então vamos lá, isso aqui vem da amostra, e isso aqui, ó, o sigma 2, essa minha seta está bem esculhambada, né? Pronto. Esse sigma 2 vem de onde? Do H0, tá? Ela está aqui, ó. O sigma 2 vem daquilo que eu estou supondo ser verdadeiro. Ou seja, que meu desvio padrão é igual a 2 quilômetros. Então, observando a curva do Q quadrado, a gente precisa do número de graus de liberdade, tá? Ele está aqui, né? Lá no cantinho da esquerda, você vai descer aqui e para você achar o valor que você quer nessa curva, você tem que olhar. Bom, eu estou interessado no valor Q quadrado C.
eu tenho que olhar na tabela, na área que está à direita dele. Como a gente está precisando de 5% à direita do que quadrado 2, que quadrado seu quadrado, então a gente vai observar 5% à direita do valor que eu quero. Eu quero achar aquele valor, que quadrado C. Tá? Mas eu tenho que olhar para a área direita dele. A área direita dele é 5%. Então estou aqui, estou nessa coluna. O número de graus de liberdade eu já vi que era 10, né? Tá ali, tá repetindo. Então, na coluna no número de graus de liberdade eu procuro por 10 e vou procurar então a interseção dessa linha com essa coluna. Tá? E aí o valor é 18,31, tá? Voltamos para outro slide. Então, 18,31 vou comparar com o valor do que quadrado C, que é 17,69. Ou seja, o valor 18,31, né, que é o valor crítico, está à esquerda do valor que veio da está à direita do valor que veio da amostra, ou seja, o valor que veio da amostra, Q2, é menor que o valor que delimita a área de rejeição. Ou seja, o 2,66 que veio da amostra não foi evidência suficiente para eu afirmar que a variância é maior que 4, ou desvio padrão maior que 2. O valor da estatística de teste, Q2, não cai na região de rejeição. Não há evidência ao nível de significância de 5% para rejeitar H0. Essa é a frase padrão, que agora eu vou adaptar para o meu problema. Não há evidência ao nível de significância de 5% para afirmar que a variância é maior que 4 km². Certo? É isso. Eu vou só lembrar, está lá no enunciado, mas nunca custa lembrar, que eu tenho sempre, antes de fazer essa metodologia que eu acabei de explicar aqui, é simples, vocês podem ver que não tem nada demais. Isso é um apertar de botão em softwares, né? Em linguagem de programação, é digitar uma linha, provavelmente, duas, né? Mas o que importa é que a amostra tem que vir de uma população normalmente distribuída. Então, tem que ter um trabalho anterior à resolução dessa questão para buscar essa evidência. Ou seja, é outro teste de hipótese. É o teste de hipótese de aderência. Então, tenho que verificar se minha amostra está aderindo à curva normal padrão. Curva normal, tá? Curva normal. Certo? Muito obrigado.